Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por esse tempo, por essa estação, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Nós queremos te amar mais, nós queremos nos parecer mais contigo, queremos aprender acerca dos tempos, das estações e avançarmos, Pai, de fé em fé, de glória em glória. Nós queremos manifestar o teu reino, Pai. Crescer, avançar, romper, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde debaixo do sangue, do poder do sangue e do nome de Jesus. Quebrando, Senhor, todo cativeiro, nos fazendo invisíveis aos olhos do mal, nos protegendo, nos guardando, nos selando, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Oh, amém. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Queridos, esse é um tempo, uma estação onde nós vamos estar profetizando, estar declarando em nome de Jesus algumas coisas para esse ciclo de 2025 e para que nós possamos começar ali entre março e abril, entre abril, né? Vai dar mais ou menos dia 12, 13 de abril, o início do ano novo bíblico, né? Então, eu quero encorajar os irmãos, nós permanecermos dentro desse propósito de estarmos 12 dias, 12 encontros como esse, para estarmos profetizando, declarando, ativando, através da oração, aquilo que nós vamos colher nos próximos 12 meses. Nós sabemos que no calendário gregoriano ou no calendário tradicional, nós estamos no primeiro mês, janeiro. Através desse calendário aqui, nós fazemos alguns compromissos, conseguimos honrar eles, né? Ao mesmo tempo, nós sabemos que existe, obviamente, as interferências dentro de cada um desses meses. Existe a vontade do Senhor e as bênçãos derramadas, oriundas de cada tribo, né? Vamos dizer assim. Nós vamos vendo que são ciclos de Deus que vão se repetindo, então existe uma voz de direção, existem bênçãos sendo derramadas em cada um desses períodos, existem também cuidados que nós devemos ter, e o cuidado que eu quero ter aqui, irmãos, nós não estamos falando de horóscopo gospel, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Nós estamos falando que existem influências malignas atuando sobre a psique de um povo, sobre o inconsciente coletivo, levando as pessoas para um nível de desobediência e embotamento na mente. Ao mesmo tempo, nós temos que ficar atentos com isso para entendermos as guerras de cada mês e sairmos vitoriosos. Isso te interessa, sim ou não? Amém. Então, a guerra desse mês, queridos, nós estamos aqui no mês 10 no calendário bíblico. O mês 10 tem alguns fatos curiosos de algumas coisas que aconteceu. Eclesiastes capítulo 1, se eu não me engano, no verso 7 ou verso 9, não lembro, fala sobre essa questão, que não há nada novo embaixo do sol, tudo são ciclos ali, né? E eles vão se repetindo. E nós vamos vendo, irmãos, que com o passar do tempo, algumas coisas vão se repetindo. Então, no mundo espiritual, vamos dizer assim, existe há alguns memoriais, vamos dizer assim, são janelas de oportunidade, são acontecimentos, são posturas que nós devemos tomar para sermos vitoriosos. E existe também algumas influências. Então, veja bem, o que aconteceu, por exemplo, nesse mês 10? A primeira menção que eu consigo lembrar aqui
as águas do dilúvio começaram a descer. Então, fala de um período onde houve um julgamento, onde Deus praticamente resetou, né, a terra ali, e, enfim, houve uma aliança. Nesse momento, ele estabelece essa aliança e também começa, assim, um tempo novo. Então, curiosamente, nós podemos pegar essas expressões aqui, começando um ciclo novo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, mesmo que a terra, o Brasil, esteja debaixo de muitas sentenças por conta por conta das oferendas, por conta da desobediência, por conta de todas essas coisas, nós temos que ser espertos, temos que ser sábios, digamos assim, e andarmos em alinhamento com aquilo que o Senhor está falando, não com aquilo que Satanás está soprando. Pois então, no mês 10, as águas do dilúvio começam a baixar, então é um prelúdio ali de um ciclo novo, onde o povo de Deus vai viver ali, a família de Noé, depois a sua descendência. Também nós vamos ter uma expressão ali de cerco, que é quando Jerusalém foi cercada. Então esse cerco durou praticamente 2 anos. Nabucodonosor foi ali pressionando, 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 até que o povo foi completamente ali, foi sitiado, né? Até que o povo foi conquistado, então foi levado ao cativeiro. Então, resposta da desobediência de um povo. Todas as vezes que Israel andava em alinhamento com a palavra de Deus, com a Torá, com os mandamentos, aquilo que Deus estabeleceu, tirando fora os ídolos, se afastando da idolatria, da feitiçaria, do roubo e de todas aquelas circunstâncias, né? Principalmente ali dos 10 mandamentos, que depois virou 613, né? São ramificações desses 10 mandamentos. E depois Jesus lá na frente resume em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso resume a lei. Então, cerco. Primeiro, ciclo novo. 2, cerco. Terceiro, se eu não me engano, eu acho que nesse período também foi um período onde Esther se apresenta ao rei. Então, ali, de uma forma, uma trama do bem, né, vamos dizer assim, contra o inimigo. Acho que é Amã, né? É isso mesmo? Vocês que são bons de Bíblia aí, gente. E aí, quando ela chama para poder fazer o banquete ali, né? Pois então, gente, é o que eu consigo lembrar aqui agora. Depois eu vou pegar mais as informações sobre e a gente trabalha. Mas, enfim, irmãos, nós vamos profetizar sobre esse mês que não haverá cerco. Se você está numa situação onde você se sente encurralado, se sente pressionado, sente uma pressão diferente, não consegue romper, nós vamos profetizar hoje. Você precisa crer, irmão, pelo amor de Deus, que a sua fé ela não dure 24 horas apenas. O efeito de um banho, mas que seja constante, renove pela palavra. Pare de crer no que o diabo fala, comece a crer no que o Senhor fala. Não pode ter um apertinho que já quer desistir de tudo, já quer jogar tudo pro alto. Não, irmãos. Pelo amor de Deus, Satanás pega essas palavras
e usa contra você lá na frente, né? Então, o Senhor quer nos levar para esse nível de maturidade, falar, cara, é um tempo, é um período, o Senhor está me amadurecendo. Lembra que nós falamos ontem no culto sobre a expressão do batismo de fogo, né? Fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo ele queima tudo aquilo que é impureza, arranca. Então, entendem, irmãos, os processos de Deus. E caminhe de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Então, nesse período, remete, trazendo ali contexto da ordem de marcha das tribos ali, nós vemos a tribo de Dan nesse período, né? Então ela tem a sua insígnia ali, ou seja, seu desenho, né? E temos a bênção de Jacó e temos a bênção depois de Moisés. Então a primeira bênção ali é que Dan julgaria o seu povo e seria como uma serpente no caminho. Então, nós vamos trazendo dentro desse contexto aqui o que significa cada uma dessas coisas, né? E vamos caminhando. São bênçãos proféticas ali, né? O juiz é um tempo de estabelecer juízo e ser esperto. Lembre-se que Jesus falou para você ser simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Então, irmãos, quando começa ali novembro, entra dezembro ali, as pessoas começam a entrar no nível de passividade. Elas ficam encantadas com tudo, né? Festas de fim de ano, todas essas coisas. Chega janeiro, aquela preguiça, aquela coisa. Então, a passividade vai tomando conta. Então, é um tempo, irmãos, de estabelecer retos juízos, é, levar cativo cada pensamento, cada frase, cada sentença contrária e se apoiar. E aí, irmãos, nós sermos também prudentes em algumas coisas. Exemplo, existem coisas que são naturais, existem coisas que são espirituais. Aquilo que é natural, eu vou tratar de forma natural. Em qual sentido? Eu estou com desânimo, então eu vou investigar qual é a fonte desse desânimo. Será que é falta de vitamina? Será que é falta de dormir? Será que é falta de atividade física, sedentarismo? Será que é opressão espiritual? Será que não é uma questão dos neurotransmissores ali, serotonina, endorfina, dopamina, essas ina, tudo? Então vá fazer um exame, vá ver como é que tá as suas taxas, tireoide, fazer um hemograma, fazer um check-up, entendeu? Esses dias, aqui em Goiânia mesmo, tem um lugar onde faz consultas preço popular. Então, eu fiz vários exames ali, fui vendo como é que estavam minhas taxas, como é que estava coisa, a, a, alguns desconfortos que eu estava sentindo no estômago ali, era uma bactéria, descobri que era chamada H. pylori, está resolvendo, estou indo aí para o 11º dia de tratamento, então vai até 15º dia, né? Então para resolver, eu preciso ter um diagnóstico, né? Outra coisa também, às vezes, durante toda a vida você passou por traumas e sofrimentos, situações, talvez há uma predisposição genética para algumas coisas. Exemplo, hoje é muito comum a questão vamos dizer assim,
principalmente depois dessa questão da internet, do avanço tecnológico, a nossa cabeça começou a entrar num estado de, a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, né? Então, queremos sempre estímulos, queremos sempre uma dose de dopamina ali, então isso vai sobrecarregando o cérebro. Outra coisa, às vezes teve pessoas que tiveram sofrimentos intensos, coisas muito profundas. Isso acabou gerando um nível de fragmentação na alma e até mesmo problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, existe um dano que vai causando na psique e também no cérebro, físico mesmo. Então, para modular essas coisas de novo, talvez eu tenha que fazer uma reposição hormonal, talvez eu tenha que passar por TCC, terapia cognitiva comportamental. Hoje nós temos aqueles, não tenho condição, existe o CRAS hoje, o CRAS não, como é que é o nome do negócio? CRAS é do outra coisa. Esqueci, gente, como é que é o nome dessas unidades? CAPS. CAPS, exatamente. O CAPS. Então, são estruturas que estão aí para nos ajudar. E aí, para que nós, irmãos, aquilo que é natural, vamos ter responsabilidade natural. Aquilo que é espiritual, nós vamos tratando espiritualmente. Até nós quebrarmos alguns cativeiros. Então, existem coisas que são fisiológicas. Então, exemplo, questão de déficit de atenção, hiperatividade, conhecido como TDAH. Dormindo bem, fazendo atividade física, melhora muito, muito mesmo. Entendeu? Falta de atenção. Sim, minha filha, pode falar. Em relação ao TDAH, eu estava vendo uma reportagem que estava falando sobre as crianças, porque às vezes fica assim, é TDAH, é TDAH, só que não está verificando o tanto de açúcar que está dando para as crianças, né? Nas bolachas, né? No salgadinho, refrigerante. Então, eu achei interessante isso, porque esse negócio mesmo de que crente não bebe, mas come, né? E a alimentação, na verdade, é uma coisa mesmo assim que faz a gente cair muito e a gente vai ficando muito doente, principalmente com o açúcar, porque quanto mais você vai estudando, mais você vai vendo reportagens saindo, mais você vê que todas as doenças estão relacionadas ao açúcar. Sim. Você vai ver gordura no fígado, é o que, que é? É o açúcar. Por quê? Porque são os carboidratos simples, porque eles viram açúcar rapidamente. Você vai ver o Alzheimer, é açúcar no cérebro. Então, hoje, você pode ver que tudo está relacionado ao açúcar. E o TDAH também. Então, eu até vi ontem, não me recordo aonde que foi que eu ouvi, o que eu ouvi, a pessoa falando que as crianças é alguma coisa dela. Foi ontem mesmo. As crianças são os sobrinhos dela, sobrinhos netos. As crianças não conhecem açúcar branco. E isso é uma coisa assim que me chamou atenção, porque assim, o tanto que a gente dá açúcar para criança e não percebe. E Bala. muito estímulo de tela, né? Então, o TDAH hoje está muito forte nas crianças, mas por quê? Você pode ver, a alimentação está causando muito problema de TDAH nas crianças. Não falando que é só a alimentação, né? Mas tem que tomar cuidado que esse excesso do açúcar está causando muito esse TDAH nas crianças. E a tela. Tem nós, né, adultos, muito forte. Então, açúcar é um fator, né? Sedentarismo é outro fator. Então, às vezes a gente fica remediando, né? Tomando remédio, mas na verdade, se eu mudar o estilo de vida, a coisa é diferente, fica diferente. Então, é uma das coisas que nós precisamos vigiar aí, separar as coisas, irmãos. Discernimento, a palavra fala que aqueles que estão dentro desse processo e vão amadurecendo,
eles são aptos para discernir entre o bem e o mal. A maior expressão de alguém que é maduro, ele é uma pessoa que é capaz de discernir o bem e o mal. Então, vamos discernir essas questões de bem, mal, aquilo que é natural, aquilo que é espiritual, para também não espiritualizar tudo e também para não tornar tudo natural. Então, e não falo nem de equilíbrio, mas é discernimento mesmo. Porque, na verdade, eu não acredito que esse equilíbrio assim existe, né? É discernimento, peraí, aqui é isso, aqui é isso. É a atitude certa para o momento certo, com as ferramentas certas. Amém? Então, eu estou falando para os irmãos porque para mim foi ótimo aqui, ó, fiz tudo, ó. Vi meu hemograma, fiz a questão do fígado, do rim, aqueles negócios, como é que chama? Abdômen superior, endoscopia, hemograma completo. Fiz por minha conta o hemograma completo. O médico nem me pediu, mas eu falei, deixa eu ver essas taxas, deixa eu ver como é que tá. Então, como é que tá potássio, sódio, ureia, creatina, glicemia, até meu grupo sanguíneo, que eu tinha dúvida. Uma vez eu fiz o exame, aqueles você pinga um negocinho assim. Eu falei, cara, não sei se eu sou assim, não. Acabou que deu certo, confirmou, tipo sanguíneo. Então, irmãos, é bênção isso. Então, quem quer ser longevo, quer viver qualidade, tem que prestar atenção. Irmãos, vamos lá. Agora, as implicações espirituais desse tempo, dessa estação. Esse é um tempo onde há muita feitiçaria, irmãos. Muita feitiçaria, muita coisa, muita, muita distração, muita coisa. Então, nesse tempo as pessoas começam a ficar muito reflexivas, tipo assim, eu acho que eu tenho dado murro na ponta de faca, eu acho que não está valendo a pena, eu acho que eu vou largar isso um pouco, eu vou focar mais nesse. Entende? Então, elas estão sendo. Essa é uma época, nós chamamos do período das águas, né? É um período onde eu preciso voar acima dessas águas. É a águia. Eu preciso estar acima dessas dificuldades. Então, a água fala muito de emoção, fala muito dessa questão de ser volúvel. Então, nós temos que entender essas implicações e voar acima. O que acontece com o avião quando ele está debaixo de uma turbulência? Muitas vezes, ou ele tem que ficar bem firme, ou ele tem que subir acima dessas nuvens. Então, esse é um tempo, quero profetizar em nome de Jesus. Você subirá acima dessas nuvens de dificuldade. Você não se afogará nessa água, nessas águas amargas, nessas águas de juízo, mas haverá um tempo de refrigério em nome de Jesus. Mesmo que venham as lutas, as dificuldades, as pressões, você não vai ceder a elas. Vai ser um guerreiro, uma guerreira. Assim como Dan. E depois, nós vamos ver, por exemplo, a bênção de Moisés sobre a tribo de Dan, ele fala assim, que ele será comparado a um leão que salta de Bazã. Então, em Bazã, havia muitos leões ferozes naquelas partes aonde costumavam surgir e pular sobre a presa. Então, essa esperteza, então lá, a serpente, de tudo falando sobre essa agilidade, em julgar e resolver logo. E depois, sobre essa expressão de ser forte, corajoso e ir para cima. Tá entendendo?
aqui com tal. Vocês estão me vendo? Eu vendo aí, gente? Então, por exemplo, Sansão era da tribo de Dan. Então, essa força e essa agilidade. Então, nós temos que ter essa, essa expressão aí disso, sabe? Então, olha só, irmãos. Nós temos que ver também o que aconteceu com essa tribo, como que ela caiu, né? Vamos dizer assim. Então, ela enfrentou desafios pela sua fidelidade a Deus. E em Juízes 18 fala sobre essa expressão de como eles estabeleceram um ídolo em sua nova cidade, desviando da adoração verdadeira. E é muito curioso, porque lá em Apocalipse, Dan não aparece entre as tribos seladas em Apocalipse. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado aí. As implicações espirituais para esse tempo, como eu disse, há uma atmosfera espiritual pesada, que há muito. Irmãos, olha só, se há uma medida de feitiçaria grande e não tem, da minha parte, uma medida de oração e comprometimento com a palavra, é óbvio que eu vou sucumbir. É óbvio que isso vai me atacar, vai me interferir. Então, essas medidas elas estão subindo e eu não estou acompanhando, então eu fico para trás e sou esmagado. Então, nós temos que prestar atenção sobre, sobre esse tempo agora. Outra coisa também, alinhamento errado. Então, as pessoas hoje, como elas ficam muito reflexivas, são movidas pelas emoções, Deus está tentando te caminhar por um lado, mas você entende algo totalmente errado. E por não entender o propósito de Deus, você acaba tendo alguns alinhamentos errados. Então, ao invés de se associar com pessoas que vão te aproximar de Deus, se alinha com pessoas que vão te afastar de Deus. Ao invés de se alinhar com uma vida de oração, se associa a uma vida de reclamação, lamúria. Irmãos, nós não temos direito de reclamar de nada. Se Deus der o que a gente merece, a gente está lascado. É a misericórdia dele mesmo. Do início ao fim da nossa vida, respirar o milagre. E aí, então, outra coisa também, como há esse nível de pressão e opressão, Eclesiastes capítulo 7, verso 7 diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Então, nós vamos orar para que esse nível de pressão e opressão seja silenciado, que você possa se alinhar com a verdade de Deus. Irmãos, há o poder, a influência de um trono maldito, maligno, que é conhecido como Saturno ou Capricórnio, né? Então há uma influência disso. Não creio que signo é algo que direciona um cristão, ou ele pode dizer, eu sou de Não, irmão, isso é de Jesus, mas há uma influência dessa praga chamada Capricórnio aí.
E a gente precisa sair dessa frequência e entrar na frequência do céu. Amém? Então, ser esperto, ser ativo, sair da passividade, agir como um leão ferozmente e também subir como águia acima dessas dificuldades. Amém? Está sendo claro aí, gente, ou não? Esse é um tempo também onde há uma guerra, uma batalha muito grande em relação à paternidade. Então, o vazio, as feridas de paternidade, vem tudo para fora. Então, se sente que está sozinho, se sente que está abandonado, jogado, qualquer coisa que, por exemplo, irmãos, quando vocês começarem a liderar grupos, se você tem um chamado e acredita que Deus vai te posicionar nisso, você vai entender que quando você vai cuidar de um povo, você está exercendo a paternidade de Deus sobre aquela geração, sobre aquelas pessoas. Então, todas as demandas de paternidade, ela vai projetar em você. Se o pai falhou, o dia que o pastor falhar um pouquinho, ela vai projetar todas as falhas do pai em cima do coitado do pastor. Entendeu? Então, Tá irmãos, aproveitando a oportunidade, é? Aproveitando a oportunidade. então nós temos que vigiar essas insatisfações do nosso coração, as coisas que o Senhor for te lembrando aí, você vai ativando esses memoriais de Deus. Eu tive dificuldade sempre dessa situação e me ajuda a vencer isso aqui, pai. Eu estou sentindo muita rejeição nesses dias, estou me sentindo sozinho, estou me sentindo coisado e negociado. Então, vá para o Senhor, irmãos. Os irmãos que vêm, por exemplo, pedindo oração, nós vamos orar sempre, que essa é a nossa obrigação. Mas o meu papel, principalmente, é te levar para os pés do Senhor. Meu filho, minha filha, olha, vamos estabelecer um jejum, uma oração. Uma vez, tinha um pastor que cuidava de mim, eu sentia raiva, porque eu queria que ele resolvesse a minha situação. E ele falava, irmão, vamos orar? Vamos fazer um propósito de oração juntos? Vamos vencer isso em oração? Vamos pedir para Deus mostrar? Eu quero que você resolva, pastor. Dentro de mim, né? Mas é Jesus, irmãos. Meu papel é te levar para a cruz, é te levar para Jesus, é te ensinar esse caminho de entregar, de renunciar, de se alinhar com essa mensagem. Enfim, te ensinar a morrer para viver. Morrer para você mesmo e viver o que Deus tem para você. Então, Deus tem para você, irmãos, essa visão também de paternidade. Ao mesmo tempo que é uma luta para você entender esses processos de paternidade, é também um tempo onde você precisa cogitar. Falava, cara, eu aprendi tudo isso, não consegui escrever um artigo, não consegui gravar um áudio, não consegui fazer nada com isso que eu tenho aprendido. Veja se na sua vida não há uma base para o egoísmo, egocentrismo. Amém? Então, esse é um tempo também onde o Senhor vai te dar sabedoria para tomar decisões, vai colocar na sua vida
pessoas para que você possa abençoar, projetos para que você possa abençoar, se envolver, aplicar, desenvolver teu chamado, desenvolver. Irmãos, enquanto eu não sei claramente qual é o meu chamado, eu sirvo com o que eu posso, com o que dá. Posso orar? Então eu vou orar de forma responsável, de forma intensa. Eu vou ser um canal de bênção através da oração. Posso contribuir financeiramente, materialmente? Vou contribuir materialmente. Posso ser um canal ali para de cura e libertação? Então vou me inscrever nisso. Afinal de contas, irmãos, esse tanto de entendimento, esse tanto de curso, esse tanto de live, esse tanto de coisa, para quê? Vai ser um tempo onde você vai ter que considerar como é que você vai usar isso. Começa na sua vida, se enche de Deus a ponto de transbordar. Veja se não tem rachaduras na sua alma. Veja se a tampinha do ralo ali não está aberta. Esse óleo tem que ver, porque que não está retendo. Amém? Então, vamos orar? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer? Inclusive, na de amanhã, eu vou ser mais breve, tá, gente? O senhor falou da tribo de Dan, que eu perdi o fio da meada. Você falou que a tribo de Dan não está no Apocalipse. O que aconteceu com a tribo de Dan, que o senhor falou? Curiosamente, ela não aparece lá. Ah, mas por que é uma tribo? Foi uma tribo alguma coisa? Fizeram? Tipo, Ela se deixou ser tomada pela idolatria, pela ah, tá, reduzida entendi. para esse nível aí. Mas não sei se foi por conta disso, Não, mas eu entendi. Aham, eles entendeu? levaram para o lado. Eu entendi. Entendeu? Então, sim, pode falar. Eu vi uma vez eu esqueci, uma ministração que falava da tribo de Dan. Até me chamou a atenção porque falou assim que a tribo de Dan tinha ficado de fora porque era fofoqueira. Ah, sim. Assim, eu não ouvi mais, assim, não sei se procede, porque foi só um vídeo bem pequeno que eu ouvi falando da tribo de Dan, mas que era uma tribo fofoqueira, ficou fora. Aí eu falei assim, ai, Jesus, misericórdia do povo. Então, tá aí também pode ser, nós temos que vigiar também em relação a Lashon Hará. Lashon Hará significa língua maldita, ou língua que não abençoa, ou se eu não posso falar bem e abençoar, mastiga a língua até ela ficar dormente, mas não libera palavras de. Porque, irmão, antigamente quem que falava Lashon Hará, às vezes eram apedrejados e mortos. Hoje a sentença é diferente. Quer atrair miséria e pobreza? Fale mal dos outros. Não interessa, irmão, se ela te fez mal, se ela te fez bem, se a pessoa está certa ou está errada. Se não é para edificar, você não pode fazer nada a respeito, não abre sua boca. Amém? Então vamos orar por esse mês, né? Por esse tempo. Aleluia. Vamos colocar aqui essas expressões. Esse é um tempo também onde o Senhor está estabelecendo visão. Coloque planos, sonhos, projetos. A maior expressão de alguém que perdeu a vontade de servir a Deus é não ter sonhos, planos, projetos. Deus é um Deus criativo, irmãos. E Ele quer que você coopere com Ele para construir algo. Então, esse é um tempo agora, esses próximos 3 meses, onde nós vamos mergulhar em Deus para descobrir, ali quando começar a Páscoa, o que nós vamos fazer durante todo esse processo, até
no próximo período ali de inverno. Então, é um tempo de discernir e ter visão clara acerca desses propósitos, do que fazer exatamente para crescer, avançar, romper. Não só materialmente, mas também dentro do desenho que Deus tem para ti, dentro do propósito específico ou geral. Bem? Pai, nós queremos agora colocar diante da tua presença esse propósito agora, Senhor, de 12 dias, onde nós estamos buscando uma direção e declarando, Pai, sobre o nosso mês, sobre essa estação, sobre esse tempo, sobre esse período, que será um período de oportunidades. Não seremos passivos, seremos, Pai, como essa expressão de alguém que julga rápido, estabelece a justiça de Deus e também estabelece, que seria como a serpente, no termo de agilidade, de pegar no bote ali e realmente ser efetivo e não passivo, Pai, dentro desses processos de entendimento, simples como a pomba, prudente como a serpente. Senhor, prudência, diligência. Senhor, nos dê, Pai, em nome de Jesus nesses dias, olhos de entendimento, Senhor, olhos de sabedoria, olhos, Pai, para entender esses processos do que o Senhor quer estabelecer em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, mergulhar na sua paternidade. Então, Senhor, toda a base de rejeição, o Senhor tem palavras maravilhosas a nosso respeito. Não deixaremos a rejeição tomar conta, Pai. Não fluiremos a partir da orfandade, nos envolvendo em ministério, nos envolvendo na paternidade, nos envolvendo no reino, buscando reconhecimento, buscando aprovação, aceitação. Não, Pai, nós já temos isso no Senhor e queremos mergulhar, Pai, nessa identidade. Ao mesmo tempo, Senhor, ao passo que caminhamos, confirma a identidade de cada um dos seus filhos e filhas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nós te buscamos agora, Deus, pedimos que o Senhor revele, traga a luz, Senhor, às nossas trevas. João capítulo 3, versículo 20, tudo aquilo que está na treva não quer vir para a luz, para que as suas obras não sejam expostas e manifestas. Senhor, joga para fora, Senhor, nós queremos jogar para fora agora toda a base de orfandade, toda a base, Senhor, disso que, de alguma forma, trouxe embotamento ao nosso entendimento e nos trouxe, Senhor, um nível de insatisfação. Senhor, todas as palavras, coloca a mão sobre os seus ouvidos agora, todas as palavras que foram liberadas e você ouviu, internalizou, de que você não prestava, de que você não ia dar em nada, de que você foi comparado com seus irmãos, comparado a parentes, comparados a imagens ruins de pessoas, comparado a animais, comparados a aquilo que não presta. Em nome de Jesus, ouvidos sejam limpos, sejam estabelecidos, em nome de Jesus, os decretos de Deus, a afinação, para ouvir a frequência que vem do céu, de Deus, do trono de Deus, trazendo direção e paz. Não ficaremos aflitos, Senhor, com medo do abandono, com medo da solidão, com medo, com dúvida, mas seremos estabelecidos nesse lugar mais alto, entronizado com Cristo, acima dessas nuvens de dificuldade, acima dessas lutas. Senhor, como águias nós subiremos em nome de Jesus. Senhor, coloca a mão sobre os seus olhos. Pai, estabelecemos agora sobre os nossos olhos. Pai, nos dê a tua visão para que nós possamos olhar de cima como o Senhor vê, e não, Senhor, de baixo, como alguém que se sente menosprezado, sozinho, solitário, incapaz. Em nome de Jesus, nós saímos dessas atmosferas de rejeição, dessa diminuição, dessa expressão Pai, de escravidão mesmo, de nos ver como escravos e não como reis, como príncipes, como princesas. Em nome de Jesus, Pai, olhos de entendimento, olhos de sabedoria, para discernir entre o bem e o mal, para discernir, Pai, nos dá sonhos, planos, projetos, Senhor, visão aberta, para que nós possamos discernir, Pai, o espírito das pessoas, para discernir com qual espírito as pessoas estão se movendo, com qual espírito cada ambiente, cada situação, Pai.
e que seja estabelecida a vontade, o mover, a glória de Deus em nome de Jesus para esse tempo. Eu quero proclamar todo encantamento, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda palavra negativa, que toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Não vai prosperar. Mas apenas aquilo que vem da sua voz, essa voz diretiva, essa voz conclusiva, essa voz especial, Pai. E marca a gente. Quero proclamar, Senhor, que seremos promotores da justiça, que ensinaremos os nossos irmãos, seremos canais de alinhamento para essa geração em nome de Jesus. Nós abençoaremos a geração e nós teremos sabedoria para tomar decisões, sabedoria para fluir em fé. Nós proclamamos, Senhor, que todo ensinamento contrário será quebrado, toda falta de sabedoria sairá do nosso meio. Senhor, toda base legal, todo medo da morte, todo alinhamento errado será quebrado em nome de Jesus. E fluiremos naquilo que o Senhor tem. Nós proclamamos sobre o mês de janeiro, sobre esse mês bíblico, o 10º mês agora, Senhor, as bênçãos do Senhor para esse tempo, e não as maldições e nem a frequência desse trono maldito que tem operado agora. Nós estamos fluindo naquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Desenhos do céu, visão celestial acerca do propósito e dos próximos passos. Em nome de Jesus, janeiro seja abençoado. Cada filho do Senhor está sendo abençoado agora. Para um tempo extraordinário. Projete, gente. Coloca no papel aí. Profetiza. 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 Precisa ganhar 5 mil? Precisa ganhar 3 mil? Precisa ganhar 2 mil? Precisa de mobilidade? Precisa de flexibilidade? Precisa de ânimo? Precisa de força? Precisa de saúde? Precisa de fé? Coloca diante do Senhor, Deus. Tá difícil isso aqui. Senhor, o que você não quer, você já sabe. Agora, o que você quer e precisa, vá buscar no Senhor e também já estabeleça, em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Nós queremos. Amém? Alguém quer concluir? Quer falar alguma coisa? Quer complementar? Tá tudo certo. Aleluia. Deus é bom. Amém, queridos? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você tem uma semana abençoada, tremendamente repleta de muitas vitórias e muita vida, em nome de Jesus. Amém? Pense bem naquilo que nós falamos e vamos fluir. Amanhã, nesse mesmo horário, eu acredito que nós vamos estar no culto, né? E aí nós aproveitamos para fazer esse período também. Amém? Deus abençoe.